Martinho Lutero, um homem celebrado por questionar a autoridade de uma igreja supostamente corrupta, por iniciar a liberdade religiosa em uma época do feudalismo espiritual, não foi o santo que todos pregam por aí. Se as pessoas realmente soubessem o que Lutero pensava e ensinava, ficariam horrorizadas. É conhecido por muitos daquela época que ele era um ditatorial inflexível, fanfarrão e boca suja. Vejamos algumas frases abomináveis proferidas por Lutero, logo abaixo estão as referências. Cristo cometeu adultério. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Você pode ser um pecador e continuar no pecado. Seja um pecador e deixe que os vossos pecados sejam fortes, mas deixe que vossa confiança em Cristo também seja forte. E nos glorificamos em Cristo, que é a vitória sobre a morte, o pecado e o mundo. Nós, com eternos pecados enquanto estamos aqui, pois esta vida não é um lugar onde resida a justiça. Nenhum pecado pode nos separar dele, mesmo se estivéssemos a matar ou cometer adultério milhares de vezes por dia. Quem faz o bem deve ser computado como ímpio. Essas almas piedosas que fazem o bem para ganhar o reino dos céus, não só nunca terão sucesso, mas devem mesmo ser contadas entre os ímpios. É mais importante preservá-las contra as boas obras do que contra o pecado. Você pode praticar a poligamia. Confesso que não posso proibir uma pessoa de casar com várias esposas, mas isso não contradiz a Escritura. Se um homem deseja se casar com mais de uma esposa, ele deveria ser perguntado se está satisfeito em sua consciência de que o faz em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso, a autoridade civil não tem nada a fazer sobre o assunto. A Bíblia é ruim e nociva. O livro de Esther eu lanço no Elba. Eu sou como um inimigo para o livro de Esther, que eu gostaria que não existisse, pois judaiza demais e tem em si a grande dose de loucura pagã. A Epístola de São Tiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Os judeus devem ser odiados e perseguidos. Os judeus são demônios jovens condenados ao inferno. Que devemos, pois, fazer nós cristãos com esse povo rejeitado e amaldiçoado dos judeus? Não podemos apagar o inextinguível fogo da ira divina, nem converter os judeus. Primeiro, que se incendeiem em suas sinagogas, e quem puder, jogue enxofre e piche, e quem pudesse também lançar fogo infernal seria igualmente bom, a fim de que Deus possa ver nossa seriedade e todo mundo tal exemplo, de modo que, se até agora tenhamos tolerado em ignorância tais casas em que os judeus têm blasfemado tão vergonhosamente contra Deus, nosso querido Criador e Pai com seu Filho, agora lhes temos dado sua recompensa. Segundo, que se lhes tomem todos os seus livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia, sem deixar uma folha sequer, e que sejam preservados para aqueles que se converterem. Terceiro, que ele seja proibido, sob pena de perderem o corpo e a vida, de louvar a Deus, dar-lhe graças, orar e ensinar publicamente entre nós e em nosso país. Podem fazê-lo em seu próprio território ou onde puderem, sem que nós cristãos precisemos ouvi-lo ou disso tomar conhecimento. Quarto, que ele seja proibido pronunciar o nome de Deus em nossos ouvidos, pois nós não podemos ouvi-lo ou tolerá-lo de boa consciência. E quem ouvi-lo de parte de algum judeu, denuncie a autoridade ou lhe atire excremento de porco quando o vir, afugentando-o. Ninguém seja misericordioso ou bondoso nesse particular, pois estão em jogo a honra de Deus e a salvação de todos nós. Bom, é preciso refletir a respeito desses supostos homens da fé, que muitos líderes religiosos e determinadas denominações defendem e engrandecem como referências espirituais, denominando-os como homens santos que devem ser seguidos e admirados. Pois, fazendo uma breve pesquisa, podemos averiguar que muitos destes, se não todos, foram infiltrados advindos da Ordem dos Cavaleiros Templários, onde os mesmos tinham a função de criar as infinitas denominações religiosas que existem no mundo hoje. Você acha que merecem algum crédito esses tais homens da fé puros e santos, como são conhecidos? Eles não passavam de satanistas adoradores de Baal, e isso é muito grave diante do Eterno.
Você não pode compactuar com isso e é preciso ter muito cuidado. Devemos ter em mente que o Messias, quando veio aqui à Terra, não instituiu nenhuma denominação religiosa, apenas cumpriu os mandamentos contidos na Torá e jamais ensinou que deveríamos reverenciar ou seguir líderes religiosos. Então, pense nisso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.